Deus abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe as obras das suas mãos, que o Senhor abençoe seu dia. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto é um texto poderoso porque ele gera uma interpretação tão profunda no nosso coração sobre que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você já se perguntou por que tantas pessoas que dizem receber Jesus como Salvador, que acreditam em Deus, ainda vivem dias de dificuldades, dias de problemas, dias de angústias? É claro que esse texto aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a maldição da lei, porque a lei de Moisés, existia várias leis em que, se fossem quebradas, você era castigado e assim você sofreria, né? Tanto que a maldição ela era uma maldição passada de pai para o filho. Mas quando nós lemos esse texto, tem gente que pensa que isso tudo acabou e pronto, e acabou, porque agora eu creio em Cristo, as coisas não vão mais acontecer comigo, eu estou agora blindado, transformado e tudo. Claro que a palavra do Senhor nos fala sobre remissão, ela nos fala sobre redenção, e isso é transformador. Mas aqui eu quero pontuar pelo menos algumas coisas que são importantes para nós olharmos esse texto. A Bíblia diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta, aqui ele não está dizendo só para quem crê, para quem está em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos caminhar com Cristo, permanecer em Cristo. E isso é algo maravilhoso, porque a gente vai para Coríntios e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então preste atenção que não é só uma ação de Cristo para nossas vidas, que é algo poderoso, que Jesus fez por nós, é incontestável. A sua crucificação e o seu sacrifício naquela cruz nos deu a vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu a vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos resgatou do império das trevas. Porém, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, se eu creio em Cristo, se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não posso mais viver as mesmas coisas que eu vivia antes. As coisas velhas, elas têm que passar. As coisas velhas, elas têm que ir embora. E isso é importante, porque por que eu não vou viver mais uma vida de maldição que teria que viver antes? Porque agora eu estou em Cristo e agora as minhas atitudes são diferentes. Se eu estou em Cristo e as minhas atitudes estão iguais, Cristo ainda não está em mim. Porque o grande problema, irmão, não é nós acreditarmos em Cristo, nós recebemos a Jesus, mas é deixar Ele entrar em nossa vida. E nós precisamos entender isso, que se nós estamos em Cristo, a nossa vida é transformada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui é um ponto muito importante. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, para aqueles que abandonaram a sua vida passada, para aqueles que abandonaram o seu pecado, para aqueles que abandonaram o seu modo errado de viver. Esses que estão em Cristo, nós que decidimos estar em Cristo, nós morremos para nós mesmos, nós negamos a nossa carne, nós vivemos para Cristo. Isso é maravilhoso. Nós estamos vivendo uma geração onde falar sobre erro é uma perseguição, onde nós não podemos mais falar nada, porque quando nós falamos, nós estamos perseguindo, nós não estamos sendo tolerantes. E isso é uma coisa interessante, porque a palavra de Deus não é tolerante. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela é uma palavra que transforma, que muda. E é impossível você transformar sem confrontar. Qualquer casa, quando você quer transformá-la, a primeira coisa que você faz é quebrar a estrutura antiga. Então, quando eu estou em Cristo, eu quebro minha estrutura antiga e construo uma estrutura nova sobre aquele fundamento, sobre novo fundamento. O próprio Jesus, ele fala que não tem como construir, como colocar vinho novo em odre velho, nem como coser um pano novo em um tecido velho. Porque essa estrutura velha, essa base velha, ela precisa ser destruída para que uma nova base seja construída. Se eu estou em Cristo e eu ainda faço as mesmas coisas, então as maldições elas continuarão, porque ainda vivo com a base que vivia antes. Então eu quero aqui neste vídeo simples e muito rápido
falar a você que quem está em Cristo não tem mais nenhuma maldição. Preste atenção, quem está em Cristo. Mas o que é importante também de estar em Cristo, é a segunda coisa que eu quero que você aprenda, é que estar em Cristo não há maldição para aqueles que estão em Cristo. Porque uma vez que eu estou em Cristo, é para que Cristo também esteja em mim. Aí se nós formos ler João, capítulo de número 15, você vai ver que Jesus diz assim, olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês darão muito frutos. O que nós precisamos entender é que a partir do momento em que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós começamos a produzir coisas novas, produzir frutos novos, produzir outras pessoas iguais a Cristo. Porque agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Então não tem como haver uma maldição sobre aquele que é Cristo. Nós aprendemos desde cedo que cristãos são pequenos cristos. Então, quando nós estamos em Cristo, não há maldição, porque não há maldição em Cristo. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13, a Bíblia diz que Cristo já levou sobre si todas as maldições. Porque está escrito, maldito aquele que é pendurado no madeiro. E ele levou essas maldições para que nós pudéssemos alcançar a promessa. Ou seja, se eu estou em Cristo, não tem mais maldição, porque agora eu sou um pequeno Cristo, porque Cristo está em mim, e quando Cristo está em mim, eu começo a frutificar. Uma das características que mostra que Cristo está em mim é os frutos, são os frutos. Quando eu começo a frutificar, não há maldição sobre minha vida, porque agora eu sou um cristão, um pequeno Cristo, porque Cristo está em mim e eu estou em Cristo. E isso muda toda a estrutura espiritual, emocional, física da minha vida. Por quê? Porque Jesus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Isso é algo que precisa ser transformado em nossas vidas. Eu quero deixar essa reflexão para você hoje, que não é simplesmente fazer uma declaração, agora que eu estou em Cristo não há mais maldição. Mas é uma decisão, agora que eu estou em Cristo, eu vou abandonar as coisas velhas, eu vou começar uma vida nova, eu vou reprogramar minha vida, eu vou excluir todos os vírus que estavam na minha vida, do pecado, da bebedice, da mentira, da prostituição, da pornografia. Eu vou deletar todos esses vírus que estavam tomando conta da minha vida, da arrogância, da ignorância, do roubo, da mentira, da falsidade. E agora eu vou andar em verdade. Quando eu começar a andar em verdade, porque Cristo está em mim, então não haverá mais maldição sobre minha vida. E eu vou começar a frutificar, porque uma vez que eu vou para Cristo, Cristo está em mim. E quando Cristo está em mim, eu dou muito fruto. E eu sei que a sua vida será diferente. E eu sei que nossas vidas serão diferentes. Então eu quero encorajar você a viver uma vida sem maldições, a viver uma vida em Cristo. Porque uma vida em Cristo é uma vida sem maldições. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe as obras das suas mãos. E se Deus quiser, nós nos veremos nos próximos vídeos. Um abraço. Shalom.